Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no artigo 74 da nossa Constituição. Pense nele como uma verdadeira bússola, sabe? É ele que orienta a gestão de todo o dinheiro público aqui no Brasil. Vamos juntos entender como ele estabelece as regras do jogo para o controle interno. Bom, nosso roteiro vai ser dividido em 5 partes, ok? Primeiro, vamos encarar o artigo 74 como essa bússola do controle. Depois, a gente vai conhecer o dever do sentinela, que é o papel do agente de controle. Na sequência, vamos entender a vigilância do cidadão, que mostra como nós entramos nessa história. Aí veremos por que esse é um modelo para todos. E para fechar, vamos descobrir qual é o alicerce dos princípios que sustenta tudo isso. Então, começando pelo nosso primeiro ponto, o artigo 74, gente, ele não é só um trecho de lei. Ele é, de fato, a carta de navegação da gestão pública. É ele que define o rumo certo para todas as atividades de controle. Ok, se o artigo 74 é a bússola, quem é que segura essa bússola e navega? Vamos focar agora numa figura central, o agente de controle interno. Vamos entender o seu dever, que é uma responsabilidade, olha, importantíssima. A fonte que a gente está usando para essa análise traz uma metáfora muito forte. Ela descreve esses agentes como sentinelas do erário. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles estão ali, na linha de frente, vigiando os recursos que são de todos nós. E essa responsabilidade, veja bem, não é uma escolha. O texto do parágrafo 1º do artigo 74 é bem direto. É uma ordem. Se um agente de controle encontra algo errado, uma ilegalidade, ele tem que informar o Tribunal de Contas. Se ele ignorar isso, a consequência é bem séria. O ponto central aqui é essa expressão, responsabilidade solidária. O que isso significa na prática? Bom, significa que se o agente não fizer nada, se ele se omitir, ele pode ser obrigado a pagar pelo prejuízo, junto com a pessoa que cometeu a irregularidade. Exatamente, ele responde junto, não tem como escapar dessa obrigação. Então, essa regra tem um efeito duplo. De um lado, ela dá uma força e uma independência enormes para o controle interno, protege o agente, mas, por outro lado, ela exige um estado de alerta contínuo, um dever de vigilância que, olha, não para nunca. Certo. Agora vamos ampliar um pouco o nosso foco. Porque a vigilância do dinheiro público não é tarefa só dos agentes internos, não. A Constituição abre a porta para que a sociedade também participe. Aí surge aquela pergunta natural, né? Será que esse sentinela, esse agente de controle, trabalha sozinho? A resposta é um sonoro não. Ele tem o apoio de toda a sociedade. O parágrafo 2º do artigo 74 deixa isso muito claro. Ele dá poder a qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato para denunciar irregularidades direto no Tribunal de Contas. É isso que a gente chama de controle social. E é exatamente aqui que os dois sistemas se encontram. A denúncia feita por um cidadão chega no controle externo, que, por sua vez, muitas vezes, pede ajuda ao controle interno para investigar os detalhes técnicos. Ou seja, um sistema acaba impulsionando o outro. É um trabalho em conjunto. Muito bem. A gente já entendeu o papel do agente e do cidadão. Mas agora precisamos saber o alcance dessas regras. Para quem elas valem, afinal? A resposta é simples: para todo mundo. O ponto aqui é que o modelo do artigo 74 não é uma sugestão, viu? É uma regra constitucional que vale para o Brasil inteiro. União, estados, municípios, todos precisam seguir essa direção. Claro, cada um adaptando para a sua realidade. Isso quer dizer o seguinte: a União, todos os estados, o Distrito Federal e cada um dos mais de 5.000 municípios brasileiros tem que organizar seus sistemas de controle com base nessas regras. E a obrigação vale também para a administração indireta, como os fundos de pensão públicos, os famosos RPPS. E por falar nos RPPS, o controle ali tem que ser total. Ele precisa cobrir todas as áreas da gestão, desde a arrecadação das contribuições, passando pelos investimentos dos recursos, até a concessão dos benefícios e a prestação de contas. Absolutamente nada pode ficar de fora. Para a gente ir fechando, vamos conectar tudo isso ao que realmente sustenta essa estrutura, ao alicerce. O controle interno não existe por existir. Ele serve a um propósito muito maior, que está ligado aos princípios básicos da administração pública. A gente pode até se perguntar, tá, mas por que toda essa estrutura de controle é tão essencial assim? Qual é a razão de ser de tudo isso? A resposta está em fazer valer os princípios que governam o Estado. A resposta é que o controle interno é a ferramenta. É o instrumento prático que pega os princípios da administração pública, que poderiam ficar só no papel, na teoria,
e os transforma em ações de verdade no dia a dia da gestão. E que princípios são esses? São os 5 pilares da administração pública, que estão lá no artigo 37 da Constituição: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O controle interno funciona como um guardião, garantindo que a gestão pública ande sempre na linha dessas 5 regras. Portanto, para qualquer profissional que atua na gestão pública, seja no controle, num conselho ou na direção de um RPPS, entender esses fundamentos da Constituição é o ponto de partida. É isso que vai permitir uma atuação segura e tecnicamente correta. E para resumir tudo que a gente conversou, vamos voltar à nossa metáfora do começo. O artigo 74 não é um texto para a gente decorar para uma prova, de jeito nenhum. Ele é, de verdade, a carta de navegação. É um mapa que guia todo o trabalho de controle, do mais simples ao mais complicado. Então, fica aqui a reflexão final. Com esse mapa constitucional em mãos, como é que a gente pode usar essa carta de navegação para guiar as decisões do dia a dia na gestão pública? Essa é a grande questão para todo mundo que atua na área pensar.